Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão ver essa gravação, mas a ideia dessa aula de hoje é que vocês tenham uma aula diferente, tá? Da normalidade de vocês. Até eu coloquei um site aqui e eu vou fazendo alguma leitura do site, fazendo comentários, tá? A aula de hoje é a última aula do bimestre. Semana que vem, em vez de postar uma atividade nova, eu vou dar um tempo para quem não terminou as atividades do bimestre terminarem. Vou mandar os links lá, tudo certinho. Mas a ideia da aula de hoje é uma aula sobre curiosidades. Combinado? Então, vou ler algumas coisas aqui com vocês e vou comentando, tá? Então, prestem atenção aí. Dá para vocês olharem aqui. Deixa eu ver se dá para ver certinho. O site que eu tô. Eu vou falar um pouquinho inicialmente sobre alquimia, tá? Então ele fala aqui, ó, não é possível falar do surgimento da química sem nos referirmos à alquimia. A origem da alquimia e a própria química perdem-se em tempos que não temos registros e não podem afirmar com certeza o início de cada uma. Além disso, além de todo o desenvolvimento, a transição de uma para outra não ocorreu de imediato. Foi aos poucos essa transição entre alquimia e química. No entanto, considera-se que a alquimia se manteve entre os anos 300 antes de Cristo e 1500 depois de Cristo. Na verdade, pessoal, esse período do início da alquimia, o pessoal eles tinham medo, né? Então, qualquer pessoa que mexesse com ciência, que na época era alquimia, ela podia ser queimada na fogueira. Então, se iniciou em Alexandria, cidade fundada em 1331 a.C. por Alexandre o Grande, na foz do Rio Nilo, como capital dos seus territórios conquistados no Egito. Então, uma forma de pensamento muito antiga que desenvolveu nessa cidade foi a arte egípcia, que é a raiz da palavra química, que é quemeia. A quemeia relacionava-se com mistérios, superstições, ocultismo e religião. Tudo isso somou os conhecimentos de diversos sábios, dando origem à alquimia. Então, a alquimia era uma mistura de mistério, superstição, ocultismo e religião. E ciência também, tá? Então, misturava todos esses conceitos aqui. E aí, se vocês olharem aqui, tem a foto de um laboratório de alquimia, com as poções aí, reagentes, elixires. A alquimia se difundiu em diversas civilizações, como pelos chineses, hindus, egípcios, árabes, europeus. Entre seus ideais inatingíveis estavam principalmente. Então, o que os alquimistas buscavam? A origem da química são os alquimistas. E o que eles buscavam? Eles buscavam a pedra filosofal. Quem gosta de Harry Potter vai saber um pouquinho sobre a pedra filosofal. Os alquimistas eles acreditavam que seria possível transformar chumbo ou qualquer outro metal em ouro, que eles chamavam de transmutação. Isso só seria conseguido por meio de uma peça particular da matéria, a pedra filosofal. Então, a pedra filosofal, ela transformava qualquer material, metal, em ouro. Então, isso era o sonho deles, né? O alquimista espanhol do século XVI, Arnoldo Villanova, descreveu a pedra filosofal da seguinte maneira: existe na natureza certa substância pura que, quando descoberta e levada pela arte a seu estado perfeito, converterá à perfeição todos os corpos perfeitos em que ela tocar. Então, essa crença dos alquimistas
se baseava nas ideias de Aristóteles, que viveu entre 1804 a 1322 a.C., e que afirmou que a matéria era contínua, não era formada por átomos, como afirmavam corretamente os filósofos gregos, Leucipo e Demócrito. Ele aprimorou a ideia dos 4 elementos de Empedóclides. Essa ideia dizia que toda a matéria era formada por 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E Aristóteles associou a cada um deles 2 qualidades opostas: frio ou quente, seco ou úmido. Então, com esses 4 elementos e com essas qualidades para os 4 elementos, a gente podia formar compostos da natureza. Como, por exemplo, a água, ela estaria associada ao frio e úmido. Então, olha aqui, ó. A água estava associada ao frio e úmido, enquanto o fogo estaria associado ao quente e seco. Tá? Essas ideias de Aristóteles permanecem por mais de 2000 anos. E aí depois também tinha, baseado nisso, os alquimistas pensavam em como cada um desses elementos poderia se transformar nos outros, como se fosse removida ou adicionada a qualidade que possuíam em comum. Essas ideias justificavam a tentativa de se obter ouro a partir da combinação de outros metais. A gente sabe que hoje ocorre o fenômeno de transmutação, mas em partículas nucleares, aí, átomos que são nuclearmente instáveis. Os alquimistas, outra coisa que eles almejavam, eles queriam muito, era desenvolver o elixir da longa vida. Então, os alquimistas, eles almejavam extrair o maior de todos os desejos do ser humano, a vida eterna. Então, eles procuravam um elixir que permitiria a imortalidade. Mas não consegui. Até hoje, eu acho, vale saber, né? Isso não foi conseguido ainda, né? Nem sei se é bom conseguir. Então, apesar desse lado ritualístico e de nunca ter alcançado esses objetivos, que era a pedra filosofal e o elixir da imortalidade, os alquimistas foram os pioneiros do desenvolvimento das técnicas de laboratório, como a destilação e sublimação usadas até hoje pelos químicos. Tá? E aí, aqui, pessoal, tem Paracelso e a atroquímica. Tá vendo um monte de compostos aqui, tá? Pessoal, tem toda uma história aqui bem legalzinha. Depois vocês entram no site que está descrito aqui, ó, Manual da Química / Curiosidades Química da Alquimia. Tem bastante coisa interessante. Eu vou para o outro lado agora, que não é mais de alquimia, são de curiosidades. Aqui estão algumas curiosidades químicas. Algumas eu acho que vocês até sabem e outras não. Uso de fermento em pães e bolos. Por que a massa cresce? Não sei se vocês repararam, tem o fermento químico e tem o fermento biológico. Aqui eu vou focar no fermento químico. O que acontece? O fermento químico, ele reage com algumas substâncias que tem no bolo que são ácidas, e o fermento é alcalino. E esse composto alcalino que tem no fermento, na hora que ele reage com ácido de frutas, de substâncias que tem no bolo, ele vai gerar um gás. E esse gás vai ficar permeado na massa e vai deixar o bolo fofinho. Essa é a ideia. E aqui fala que é por causa da decomposição térmica do bicarbonato de sódio, que libera gás carbônico que infla o bolo ou o pão. Tá? Não sei se vocês já sabiam disso. Então a gente tem bicarbonato de sódio, ele vai inflar o bolo ou o pão. A gente pode, em algumas receitas, colocar o fermento biológico. O fermento biológico também produz gás, mas depuração
de micro-organismos. É diferente aqui do químico. O químico ele vai reagir ali, vai se decompor, vai ter uma reação de decomposição ou uma reação com o ácido que tem no bolo. Ácido que eu falo são ácidos fracos, tá? E vai produzir gás. Esse gás deixa o bolo fofinho. Aqui, outra curiosidade. Por que choramos quando cortamos cebola? Então, tá vendo aqui a pessoa cortando cebola, arde o olho, né? E aí ela começa a lacrimejar. Não sei se vocês já ajudaram em casa, espero que sim. Mas a gente começa a lacrimejar porque na hora de cortar a cebola, ela emite um gás. Esse gás é o ácido sulfuroso. Esse gás é bem volátil. O que significa ser volátil? Ele evapora facilmente. A hora que você está cortando, ele está ali sendo emanado, ele está ali no ar. Ele vem com aquele cheiro da cebola. E esse gás, na hora que eu estou cortando, ele entra em contato com o olho. No olho tem água, né? A gente tem uma lubrificação do olho por basicamente água. A hora que entra em contato com o olho, forma ácido sulfúrico. Tá? Esse ácido sulfúrico, na verdade, você pode pensar, nossa, eu tô cortando cebola e tá formando ácido sulfúrico no meu olho. Vou morrer, vou ficar cego. Tudo depende da concentração. A concentração do ácido sulfúrico que se forma no seu olho é muito, muito, muito baixa. Então, no máximo, vai arder seu olho vai lacrimejar, vai começar a produzir mais água, a água começa a escorrer e ele meio que lava ali, naturalmente, por conta da lágrima. Então, ninguém vai ficar cego cortando cebola. Mas é interessante o tipo de reação que acontece. Outra curiosidade aqui, ó. Por que a água não limpa superfícies sujas de óleo e o detergente sim? Na verdade, isso tem a ver com polaridade. Eu não sei se vocês já viram polaridade. Tem algumas substâncias que são polares e outras são apolares. Polar se dissolve em polar, apolar se dissolve em apolar. E aí, quando mistura o polar com apolar, não se dissolve. A água é uma substância polar. O óleo é uma substância apolar. Na hora que eu misturo um com o outro, não vai dissolver. Só que o que acontece? Tem substâncias que a gente chama de anfóteras. O que é anfótera? Ela tem uma parte da molécula que é polar e uma parte da molécula que é apolar. Ou seja, ela consegue dissolver, a partir dela, a água consegue dissolver no óleo. Porque ela forma uma camada polar ali no óleo que vai se dissolver na água. Essa é a ideia do detergente. Porque esse mesmo detergente não pode ser utilizado para lavar cabelos oleosos aí. Não sei se vocês já tinham essa curiosidade. Esse detergente dissolve óleo, né? Por que eu não posso lavar meu cabelo com detergente se ele for muito oleoso? Então, está falando assim que um shampoo específico para cabelo, além de retirar a sujeira, ele também tem outros componentes que produzem brilho, perfumam, tratam, amaciam. E os detergentes, eles não são específicos para isso. Então, eles vão acabar agredindo o fio do cabelo. Por isso, não é indicado aí lavar o cabelo com detergente. Próxima curiosidade. Qual a reação química por trás do detergente líquido quando vira espuma? Por que o detergente líquido vira espuma? E outra curiosidade. Um shampoo que espuma muito, na verdade ele é conhecido no mercado porque é um shampoo bom, a gente acha, né? Não necessariamente isso é verdadeiro, tá? Então a bolha do detergente nada mais é do que a formação de um gás no líquido quando ele entra em contato com a água. Então o gás fica aprisionado ali na bolha. É basicamente isso. E o detergente, o shampoo que não faz muita espuma, não necessariamente ele é um shampoo ruim. Quanto mais espuma ele faz, mais ácido sulfônico ele tem. E isso não é muito legal para os cabelos, não.
não necessariamente shampoo que faz muita espuma é um shampoo de qualidade. Tanto é que hoje em dia tem aquele que chama Baixupu, que é um shampoo que é mais para tirar a sujeira do cabelo e hidratar. Ele nem faz espuma quase. Mas algumas pessoas não curtem. Porque a maioria dos alimentos devem ser conservados na geladeira para não estragar. Isso tem a ver com velocidade das reações químicas. As reações químicas, elas ocorrem e se eu aumento a temperatura, a reação química ocorre mais rapidamente. Se eu abaixo a temperatura, a reação química ocorre mais lentamente. Então, essa é a ideia, diminuir a velocidade com que as reações químicas ocorrem. Se vocês olharem a geladeira, ela tem uma temperatura mais baixa que o ambiente. E a função é que os alimentos se conservem por mais tempo, eles não se degradem. Então, o aumento da temperatura ocasiona um aumento da velocidade da proliferação de micro-organismos, causando o apodrecimento do alimento. Micro-organismos em ambientes mais frios, eles não se reproduzem tão rapidamente. Então, eu diminuo a velocidade com que a reação de decomposição dos alimentos ocorra e eu diminuo a proliferação de micro-organismos que podem estar nos alimentos. Como funciona a naftalina? Pessoal, a naftalina, eu não sei se vocês já viram no mercado, antigamente o pessoal usava bastante para colocar no guarda-roupa, para espantar baratas, insetos. Ela não é muito tóxica se ingerida. E a naftalina é muito interessante, que ela está no estado sólido, mas ela passa por estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Porque pensem na água, gelo, estado sólido, água líquida, estado líquido, e água vapor, gasosa. Então, ela passa pelos três estados. A naftalina não. Ela passa do estado sólido para o gasoso direto. Essa transformação a gente chama de sublimação. Tá? E o vapor produzido ele afasta insetos e evita o mofo. Mas ela é tóxica, tá? Então tem que tomar cuidado. E o gelo seco? Não sei se vocês já tiveram contato com gelo seco. O que ele é, o gelo seco? O gelo seco nada mais é do que gás carbônico no estado sólido. E ele também, igual a naftalina, ele passa por sublimação. Tem alguns lugares que fazem coquetéis aí, que eles colocam umas pedrinhas de gelo seco, porque ele dá uma fumaça na bebida. Se vocês olharem aqui na foto, tem uma fumaça aqui da neblina do gelo seco. Isso é muito bonito visualmente, mas tem que tomar cuidado se você for tomar um drink assim para não ingerir essa pedra, esse sólido de gás carbônico, porque pode ter queimadura a frio, tá? É perigoso. Pessoal, outro exemplo, como o desodorante age no corpo. Então aqui, ó, o desodorante ele é usado para combater o mau odor. E por que a gente tem esse mau odor? Porque na axila ou outras partes do corpo, a gente, principalmente na axila, a gente tem aqui um ambiente úmido e quentinho. E aí o que acontece? Ali tem bactérias. E as bactérias vão se alimentar dessa umidade da água e dos óleos que são secretados pelas glândulas sebáceas do nosso organismo. E aí, a hora que ela se alimenta, as fezes dela vai produzir um mau cheiro. Esse mau cheiro é o mau cheiro da axila, tá? Ocasionado por micro-organismos que vivem na axila, naturalmente vivem lá. Para combater esse mau cheiro, o que se recomenda? A gente pode, porque elas acidificam o meio, né? Deixa eu aumentar o brilho aqui. Elas acidificam o meio, e aí a gente pode neutralizar esses ácidos produzidos por elas que têm um mau cheiro com uma base. Então, alguns desodorantes eles fecham os poros, que eu não acho tão legal, evitando a transpiração,
e outros só mascaram com perfume. E o odor naturalmente produzido pelo corpo. Mas a gente pode neutralizar esses ácidos utilizando uma base. Por exemplo, a gente pode passar leite de magnésio na axila, que é básico, e ela vai neutralizar os odores. Tá? E esse é o último, tá, pessoal? Qual a função do sal na carne seca e no bacalhau? Quando a gente quando a gente salga carnes, a ideia é você prolongar o tempo de uso dessa carne. Isso era muito utilizado antigamente porque nem todo mundo tinha geladeira. Imagina quando você abate um animal para se alimentar, esse animal tem muita carne e você não vai conseguir comer tudo num dia só. Você precisa conservar essa carne. Para fazer a conservação dessas carnes, antigamente eles usavam sal. Sal é de fácil acesso. E aí, quando você salga a carne, você tem uma desidratação dela. Tanto é que ela diminui de tamanho. Porque a carne, uma parte dela é água, né? A hora que ela diminui de tamanho e fica desidratada, as bactérias que poderiam proliferar ali para degradar a carne, elas também morrem, porque a bactéria precisa do ambiente para sobreviver. E ambientes muito agressivos, muito salgados, muito ácidos, ela vai ocorrer o fenômeno da osmose e a bactéria vai acabar desidratando e morrendo. E essa é a ideia. E aí eu consigo conservar bactérias, as bactérias não vão viver aí. Então eu consigo conservar a carne por mais tempo. E esse sal vai matar bactérias, larvas que podiam se proliferar ali, não vão conseguir. E aí depois, quando eu for utilizar a carne, eu dessalgo ela. Como que eu posso fazer isso? Eu coloco ela na água, deixo lá, vou trocando a água várias vezes, e o sal vai passar do mais concentrado, que está na carne, para o menos concentrado que a água. Porque a gente tem o fenômeno da osmose aí para equilibrar as concentrações. Belezura, pessoal? Eu acho que tem umas curiosidades bem legais aqui. Eu aconselho vocês a lerem um pouquinho mais sobre alquimia. É bem legal a história da alquimia. Tem quem gosta dessas coisas de toda essa parte de ocultismo, igual no Harry Potter, magia, essas coisas, é bem interessante, tá? E eu não acredito muito, mas eu gosto de ler pelo fato histórico. Eu acho bem legal essa parte histórica. E foi o que deu origem à química. Belezinha, pessoal? Eu acho que é isso, basicamente. Espero que vocês assistam. Essa aula é mais uma aula de curiosidade, não tem atividade sobre isso. E curiosidades são sempre importantes, que o que move a ciência é a curiosidade. Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Se cuidem.